Há algo acontecendo neste exato momento. Algo que você não pode ver com seus olhos, mas que o seu espírito está sentindo. Enquanto você assiste a este vídeo, o céu está se movendo ao seu redor. Há uma palavra liberada sobre a sua vida, uma ordem divina, e ignorá-la pode mudar completamente o seu destino. Poucos têm coragem de falar sobre isso. Mas hoje, agora, Deus decidiu revelar algo que o inimigo tentou ocultar por muito tempo. E se você está ouvindo isso, não é coincidência. Você foi chamado. Há verdades que não são faladas em voz alta, verdades que foram escondidas, abafadas, distorcidas, porque, quando chegam ao coração de alguém, elas despertam a fé, quebram cadeias e abrem caminhos que antes pareciam impossíveis. E uma dessas verdades, uma verdade antiga, esquecida, ignorada menos, está prestes a ser revelada agora. Existe uma ordem de Deus dada por ressos que muitos nunca entenderam, outros ignoraram e poucos tiveram coragem de obedecer. Uma ordem que não é apenas um conselho, não é apenas uma frase bonita, é um chamado direto do céu para a sua vida. E quando essa ordem é obedecida, tudo muda. Quando você entende o que Jesus realmente disse, o peso, o poder e a revelação por trás dessas palavras, algo dentro de você é ativado. O que você vai ouvir agora não é emocionalismo, não é motivação, é revelação espiritual. E você precisa ouvir isso até o fim, porque isso pode mudar a sua vida. Há momentos na vida em que Deus não apenas sugere, mas ordena. Ele fala com autoridade, com urgência e com propósito. Sua voz corta o silêncio da alma, como uma convocação que não pode ser adiada, ignorada ou adormecida. Quando Deus diz algo, é porque esse algo carrega peso eterno. A ordem divina não nasce do acaso. Ela floresce do propósito. Nada que Deus ordena é vazio, aleatório ou sem importância. Cada palavra que ele libera está conectada a um plano maior do que a mente humana pode compreender. E muitas vezes essa ordem chega justamente quando você menos espera, quando a alma está cansada, quando o coração está confuso, quando a mente está saturada de questões que você não consegue responder. É nesses momentos que a voz de Deus se ergue como um farol no meio da tempestade. A ordem de Deus é frequentemente percebida como um aperto no coração, uma inquietação santa que não deixa você dormir em paz. Algo dentro de você repete, sem cessar: levanta, anda, avança, obedece. Não importa o quanto você tente desviar, aquilo permanece vivo dentro de você. A voz de Deus não precisa ser alta para ser poderosa. A autoridade no sussurro divino, a urgência na suavidade da sua fala, a direção nas palavras que ele engravida dentro da sua alma. Cada ordem que Deus libera carrega libertação. Mesmo quando parece pesada, difícil ou desconfortável, ela sempre vem com transformação. A instrução divina é uma chave que abre portas trancadas e destrava caminhos que estavam bloqueados há anos. Há momentos em que Deus permite que você seja pressionado por circunstâncias que parecem maiores do que você, não para te destruir, mas para revelar o que ele depositou dentro de você. Quando Jesus disse, não temas, somente crê, ele estava chamando você para um lugar onde o medo não tem voz, onde a dúvida não tem poder, onde a ansiedade se cala diante da presença daquele que controla todas as coisas. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, onde tudo ao seu redor parece instável, onde portas não se abrem, onde respostas parecem longe, onde o silêncio te fere mais do que qualquer grito. Mas é nesse silêncio que Deus está te moldando, porque a fé não nasce em ambientes tranquilos. A fé nasce em tempestades, em noites escuras, em vales profundos, onde ninguém vê suas lágrimas, mas Deus vê cada uma delas. E mesmo quando você sente que não aguenta mais, Deus está sussurrando ao seu espírito: eu ainda estou no controle. Ele vê o que você não vê. Ele conhece caminhos que você não conhece.
Ele enxerga saídas onde você só vê muros, e quando ele diz, somente crê, ele está te chamando para sair da lógica humana e entrar na lógica do céu, onde milagres acontecem de formas inesperadas, onde o impossível é apenas o mínimo do que Deus pode fazer, porque Ele é aquele que transforma a água em vinho, que multiplicou pães no deserto, que acalmou ventos e mares, que tocou leprosos, que restaurou cegos, que levantou paralíticos, que ressuscitou mortos. E nada disso mudou. A verdade é que o inimigo tenta sussurrar diariamente que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que Deus não vai fazer. Mas ele só insiste tanto porque sabe que existe algo poderoso prestes a acontecer na sua vida. Ele sabe que você está próximo de uma virada espiritual. Ele sabe que há algo no mundo espiritual sendo liberado e que, se você permanecer firme, aquilo que ele tentou destruir se tornará o seu testemunho mais forte. A Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. E essa não é apenas uma frase decorativa, é uma verdade espiritual que governa a sua vida, mesmo quando você não percebe. Quantas vezes você pensou que era o fim, mas Deus transformou em começo? Quantas vezes algo que parecia perdido se tornou o exato ponto onde Deus te levantou? Quantas vezes uma dor profunda se tornou o lugar onde Ele soprou vida nova? Porque Ele faz isso. Ele pega caos e cria ordem, pega cinzas e cria beleza, pega lágrimas e cria vitória. Ele é o Deus que transforma derrotas em destinos. E quando Ele te chama para crer, Ele está te chamando para participar daquilo que Ele já preparou. Ele não pede para você criar o milagre. Ele só pede para você acreditar. E talvez você esteja lutando não com circunstâncias externas, mas com batalhas dentro de você. Batalhas que ninguém vê. Batalhas contra pensamentos, contra memórias, contra traumas, contra inseguranças, contra sentimentos de incapacidade que tentam te prender a um passado que Deus já te libertou. Mas Ele está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. O que te feriu não vai te acompanhar para o próximo capítulo. O que te paralisou não terá permissão para caminhar com você no futuro que Deus está construindo. Há algo novo nascendo, mesmo que você ainda não consiga perceber. E enquanto você continua ouvindo esta mensagem, o Espírito de Deus está se movendo no profundo da sua alma, reorganizando áreas que estavam confusas, curando lugares que estavam feridos, alinhando pensamentos que estavam dispersos, restaurando a fé que você achou que tinha perdido. Ele está soprando esperança onde havia cansaço, está soprando coragem onde havia medo, está soprando força onde havia desânimo, porque Ele conhece cada detalhe seu, desde o mais visível até o mais escondido. O Salmo 139 diz, Tu me sondas e me conheces. Isso significa que Deus vê o que ninguém vê. Ele vê a sua luta, Ele vê o seu coração, Ele vê o seu esforço para permanecer de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar. E a verdade é que Deus não precisa que a situação melhore para agir. Ele age no meio da tempestade. Ele age no meio do caos. Ele age quando tudo parece perdido. Ele agiu com Pedro afundando nas águas, agiu com Paulo preso numa cadeia, agiu com Esther diante de um decreto de morte, agiu com Daniel na cova dos leões, agiu com José numa prisão injusta, e Ele vai agir na sua vida também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Seu milagre não está longe. Ele está sendo formado, ele está mais perto do que você imagina. E talvez a sua maior luta hoje seja contra o tempo. Talvez você diga, mas já demorou demais. Já passou da hora. Já não faz sentido esperar. Mas Deus não trabalha com relógios humanos. Ele trabalha com propósito. Quando Ele demora, Ele está ampliando. Quando Ele atrasa, Ele está preparando. Quando Ele silencia,
Ele está construindo cada segundo de espera, está empurrando você para um nível de maturidade espiritual que será necessário para sustentar aquilo que Ele vai te entregar. Porque Deus não te dá bênçãos pequenas, Ele te dá coisas grandes demais para você carregar sozinho. E por isso, Ele te fortalece antes de entregar. E mesmo que as circunstâncias tentem te convencer de que nada está acontecendo, saiba que o mundo espiritual está em movimento. Pessoas estão sendo deslocadas, portas estão sendo alinhadas, conexões estão sendo criadas, caminhos estão sendo pavimentados. O que Deus vai fazer na sua vida não será algo comum, será algo que vai marcar você, sua família, sua história e até outras pessoas que serão alcançadas através do que Ele fará. Porque Deus não trabalha pequeno. Ele sempre trabalha com propósitos que vão além de você. E Deus está dizendo: não temas. Não temas a espera. Não temas o amanhã. Não temas o que você não entende. Não temas o que não consegue controlar. Não temas o que parece maior do que você, porque nada é maior do que Deus. Nem a dor, nem o passado, nem o medo, nem a perda, nem a falha. Ele está acima de tudo. E quando Ele decide tocar sua vida, nada pode impedir. Não é o tempo, não é a opinião das pessoas, não é o inimigo, não é o cenário. A última palavra sempre será dele. Por isso, continue crendo, continue avançando contínuo e firme. Porque mesmo que você não veja, Deus já está agindo. E muito em breve, você vai entender por que Ele te trouxe até aqui. Por que Ele não permitiu que você desistisse? Por que Ele te sustentou quando você pensou que não tinha forças? Ele estava te guiando para este exato momento da sua vida, menos o momento em que tudo começa a mudar. Às vezes Deus diz: pare. Outras vezes diz: perdoe. Em momentos mais profundos Ele diz: confie. Cada ordem exige fé, porque obedecer ao sobrenatural nunca é confortável para a carne e que se entrega. Quando Deus ordena, Ele também capacita. Ele nunca pede que você faça algo para o qual não tenha recebido força, graça ou recursos espirituais. Sua ordem sempre vem acompanhada do poder de execução. Muitas pessoas confundem a ordem divina com emoções, mas a ordem de Deus não muda com o vento. Ela permanece firme dentro do coração, repetindo-se com intensidade crescente, até que você entenda que não se trata mais de uma sensação, mas de um chamado celestial. Ignorar uma ordem de Deus é perigoso, não porque Ele punirá você, mas porque você deixará de viver aquilo para o qual nasceu. Quando Deus ordena algo, é porque essa instrução está conectada ao seu destino. A ordem divina nem sempre faz sentido na hora. Muitas vezes ela desafia sua lógica, seus planos e seus medos. Mas é justamente por isso que ela é uma ordem. Porque se dependesse da vontade humana, jamais seria obedecida. A ordem divina pode vir no silêncio da madrugada, quando ninguém vê suas lágrimas. Deus fala muito nessas horas, quando as distrações cessam e a alma fica exposta diante dele. Há momentos em que Deus diz: saia desse lugar. E não se trata de geografia, mas de ciclos, hábitos e prisões emocionais. A ordem dele vem para quebrar repetição, vício e estagnação. Em outros momentos, Deus diz: volte. Volte a orar, volte a crer, volte a sonhar, volte a confiar nele. Ele lhe chama de volta ao que é essencial, ao que sua alma abandonou pelo caminho. A ordem divina pode parecer pequena, mas nunca é insignificante. Muitas vezes, os maiores milagres começam com instruções simples. Quando Deus manda você deixar algo, não é perda, é preparação. Ele está tirando o que impede para colocar o que promove. A ordem também pode ser: aguarde. E esperar é uma forma de obediência. Uma das mais difíceis. Porque esperar exige paciência, maturidade e fé, quando nada parece estar acontecendo. Outra ordem pode ser: fale. Deus levanta vozes quando quer romper cadeias,
curar feridas e transformar atmosferas. Há instruções que Deus dá apenas uma vez. Outras ele repete várias vezes, não porque esqueceu, mas porque você ainda não entendeu. A ordem divina pode vir através da palavra, de uma pregação, de um sonho, de uma sensação, ou até de um silêncio, que fala mais do que palavras. Deus usa caminhos variados para comunicar sua vontade. Ele também fala através de interrupções. Portas que fecham não são rejeições, são direções. Às vezes a ordem divina está exatamente naquilo que não deu certo. Quando Deus manda você cortar algo, Ele está protegendo você de algo que você ainda não consegue ver. Sua visão é limitada, mas a dele é perfeita. A ordem também pode vir embrulhada em dor. Algumas perdas são instruções espirituais. Deus fecha ciclos para abrir destinos. Quando Deus ordena, Ele está alinhando você ao tempo dele. E nada é mais perigoso para um chamado do que estar no tempo errado. A ordem de Deus também é proteção. Ele vê emboscadas que você não vê, ciladas que você não percebe, tempestades que você não consegue prever. Ele também usa a ordem para curar a feridas que só cicatrizam quando você obedece ao que Ele pediu para fazer há muito tempo. Cada ordem divina gera movimento. Deus não fala para você ficar parado. Sua voz sempre empurra você na direção do propósito. Há uma ordem que Deus dá a alguns. Reconstrua. E reconstruir dói. Exige força. Exige tempo. Exige fé renovada. Mas toda reconstrução termina em dupla honra. Outras vezes Ele diz: deixe ir, e deixar ir não significa fraqueza, significa confiança. Deus também ordena: guarde o coração, porque a batalha mais intensa não é externa, mas interna. Ele diz: consagre-se, porque antes de promover alguém, Deus purifica a motivação. Ele diz: levanta-te, porque permanecer caído nunca foi o destino de ninguém que Ele escolheu. Ele diz: vai, porque há lugares em que apenas sua presença será a resposta. Ele diz: ore, porque a oração é a ponte entre a ordem e o cumprimento dela. Ele diz: silencie, porque o silêncio estratégico derrota inimigos que esperam suas palavras para atacá-lo. Ele diz: prepare-se, porque algo maior está chegando. A ordem divina nunca depende de circunstâncias favoráveis, mas da disposição do seu coração. Deus não muda de ideia quando manda algo. Ele não negocia sua vontade com sua zona de conforto. Quando Deus diz, Ele está desbloqueando algo no mundo espiritual. Sua ordem é uma chave que ativa movimento invisível. A ordem não é um convite, é um decreto. É a voz do Rei. Quando Deus fala, Ele toca estruturas internas que você nem sabia que existiam. A ordem divina também expõe aquilo que você tentava esconder. Ela revela quem você é e quem você precisa se tornar. Ela empurra você para longe de versões fracas e o aproxima da identidade que Ele preparou. Há um peso santo na ordem de Deus. É como se o céu inteiro testemunhasse o momento em que Ele fala. A ordem vem para romper limitações. Deus não permite que você permaneça onde a sua alma encolhe. Ela também reposiciona. Deus leva você para o lugar onde seu favor já está esperando. A ordem fortalece. Cada instrução divina libera graça emocional e espiritual. Ela traz clareza. Confusão não sobrevive quando Deus fala. Ela traz direção. Deus não empurra você no escuro. Ele guia passo a passo. Ela traz coragem. A voz dele transforma medrosos em guerreiros. Ela traz convicção. Quando Deus diz, você sabe. Não precisa confirmar com ninguém. Ela traz alinhamento. O coração volta a pulsar no ritmo de Deus. Ela traz revelação. Coisas ocultas se tornam nítidas diante de uma simples ordem divina. Ela traz renovo.
O que estava cansado revive. Ela traz propósito. O que estava perdido se encontra. Ela traz movimento. O que estava parado avança. Obedecer à ordem divina é a prova suprema de honra. Quem obedece, vê o que ninguém mais vê. Quem obedece, vive o que ninguém mais vive. Quem obedece, entra em territórios espirituais inacessíveis aos desobedientes. A ordem divina é o divisor de águas entre a vida comum e a vida marcada pelo céu. E quando Deus diz, faça, não é para depois. É para agora. A sua obediência é a ponte para o milagre que você espera. A sua obediência é a chave que destranca o destino. A sua obediência é a resposta para aquilo que o céu já liberou. E Deus está dizendo hoje, obedeça. Este é o tempo. Esta é a hora. Esta é a ordem. Uma ordem divina não é uma sugestão. É um envio. E quem é enviado por Deus nunca caminha sozinho. Então guarde isso no seu coração. A ordem divina sobre a sua vida hoje é simples, direta e poderosa. Não temas, somente crê. Tudo o que está para acontecer na sua história depende dessa obediência. Tudo o que Deus está preparando exige apenas isso. E quando você escolher crer, a atmosfera ao seu redor vai mudar. O que estava travado vai se destravar. O que parecia impossível vai se alinhar. O que parecia perdido vai ser restaurado. Deus está agindo. Ele está aqui. E nada menos, absolutamente nada menos, é coincidência. Você não ouviu essa mensagem por acaso. Deus está falando com você. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia, ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.